O NJ está de volta. Dona Geralda de Paula e sua família foram a pedra fundamental do surgimento da comunidade do Mississippi há 45 anos, que hoje abriga 172 famílias e está em processo de regularização. Mas antes, os moradores não tinham água, luz e nenhuma outra infraestrutura. Conheça essa história na matéria de Lucimar Nascimento. A história da comunidade Mississippi está intimamente ligada com Dona Geralda Fernandes de Paula, hoje com 83 anos. Levada ao local há 45 anos, com ordem do prefeito Malek Assad, ela, o marido, 6 filhos e um barraco de madeira, sem saber, foram a pedra fundamental da ocupação na margem do Rio Paraíba, aos pés do Jardim Flórida. O tempo passou, Dona Geralda teve mais um filho e a comunidade foi crescendo. E ela viu a sua família ser misturada a várias pessoas que chegaram ao local. Hoje, seus filhos, netos e bisnetos compõem parte das 172 famílias que moram aqui na Mississippi. Mas lá atrás, a vida não era fácil. Minha casa era um barraco de madeira. Depois que foi feito essa casa aí. Não tinha água. Quando eu passei a morar aqui, né, eu pegava água no vizinho, lá não sei onde meu filho ia buscar o carrinho, piruzinho, sabe? Levava o tambor e trazia. Não tinha lavar roupa, lavava no Paraíba, louça no Paraíba, pegava para tomar banho a água do Paraíba. A criançada gostava porque nadava no Paraíba, na beira do Paraíba. Entre essas crianças estava a passadeira Lenita, que hoje é nora da pioneira. Por nós, aqui nós não deixamos, porque a gente, principalmente nascemos aqui, né? Estamos aqui, minha família, minha sogra, minhas cunhadas, tudo mora aqui. E a história da Dona Geralda e de sua família se repetiu. Mais de 26 descendências familiares moram há mais de 30 anos na comunidade, onde construíram suas vidas, onde não tinha nenhuma infraestrutura. Só tinha barro aqui e pau aqui, ó. Naquelas enchentes que deu aqui, a enchente foi lá no mercadinho, lá em cima, lá. Nós ficamos tudo dentro dessa água aqui, a água passou aqui, ó. Aí, a partir disso aí, a gente foi se arrumando direitinho, depois foi conseguindo colocar a água, conseguiu colocar a luz. Então, hoje em dia, a gente está aqui nesse paraíso aqui, assim, hoje em dia. Quando cheguei aqui há 35 anos atrás, era tudo diferente. A estrada aqui era terra, tinha 2 bicas de água só, o povo pegava água, uma bica aqui e outra lá na ponta. Não tinha luz, não tinha nada. Hoje é asfaltado, tem luz, internet, telefone residencial, hoje tem tudo. A gente é da associação, foi da associação, briguemos pela luz. Então, na época do Telmo, aí foi puxada a luz, depois veio o calçamento e a água. É verdade. Hoje a Mississippi tem água e luz, que chegaram na década de 1980, telefone, internet, mercadinho, bares e igrejas. Mas ainda falta algo: a regularização que vai possibilitar que os moradores tenham a escritura das casas e cobrar pelos seus direitos. Aqui nós paga tudo, né? Paga tudo. Paga água, paga esgoto, paga internet, paga imposto, que a gente paga também. Não paga para a prefeitura, agora nós vamos começar a pagar. Aí nós vamos ser mais dignos, né, do terreno que nós temos. E essa dignidade vai além. Com os documentos das casas, os moradores esperam fazer melhorias nos imóveis. Até as casas aqui vai melhorar mais, né? Depois que vir documento, todo mundo vai investir nas casas, né? Que a turma tem medo, não sabe se tira, se fica. Pelo menos a gente paga o IPTU, pelo menos a gente é da gente, né? Uma coisa que a gente pode arrumar, né? Porque a gente até agora a gente não podia arrumar nada, tá quase caindo a casa. Tem muitos moradores, que a minha, por exemplo, a minha tá bem arrumadinha, quintal, tudo. Mas tem muita gente aí que as casas estão muito ruins, né? Aí tem que pelo menos ter o documento para a gente poder arrumar, né? Eu tenho que fazer aqui esse portão aqui, não fiz porque eu estou esperando, porque eu faço parte da associação, então eu, como faço parte, não posso desobedecer a ordem. A regularização já foi iniciada em junho e está na fase de contratação da empresa que vai realizar as obras no local. Na reunião que anunciou o processo, o prefeito Isaías Santana comunicou que os moradores que puderem permanecer no local terão suas escrituras até 2019, mas eles já sonham com mais. Eu queria um posto médico mais perto, no caso desse terreno vazio que está aí. Eu espero que
ter um posto de saúde aqui para nós, que em todos os bairros tem um posto de saúde. E aqui nós não tem nada aqui. Por exemplo, eu estou doente, eu preciso de ir lá no São Lázaro, lá em cima. Meu sonho agora é deixar aqui para minha filha. Mas mesmo sem a regularização concluída, uma coisa é certa. A comunidade Mississippi reúne um conjunto de pessoas que a amam. Sou muito feliz aqui, graças a Deus. O único lugar mais feliz que aqui não tem. Para mim é o único lugar melhor. Aqui eu gosto muito daqui. E aqui é a nossa vida. Ninguém quer sair daqui. Eu quero morrer aqui. A contratação de uma empresa especializada em produzir conteúdo para a TV Câmara Jacareí acontece por meio de um processo chamado licitação e numa modalidade de nome pregão. Você sabe como funcionam esses processos e quem pode participar deles? O repórter Rodrigo Romero é quem nos traz essas e outras informações. Em um boletim oficial publicado na última semana de julho, foi aberta a licitação para a contratação de empresa especializada a prestar serviços de produção, captação e transmissão para a TV Câmara Jacareí. A modalidade para essa contratação será o pregão presencial, que vai ser realizado no dia 11 de agosto. O teto estipulado do preço é de quase R$2 milhões para 2.000 horas mensais de serviços de produção e edição televisiva. A empresa que apresentar a melhor oferta será declarada vencedora. Houve um estudo prévio e cuidadoso no sentido de que se a gente fosse fazer esse mesmo contrato, essa mesma produção nos valores de hoje, isso ficaria bem elevado, bem acima do que a gente gostaria que ficasse. Então, a ideia, a intenção foi reduzir então, o quantitativo para que a gente não tivesse um impacto muito grande financeiro no orçamento para poder renovar esse serviço, para ter novamente esse serviço à disposição. E como se mexe com tecnologia, é um serviço que não é barato, mas assim, ele tem uma necessidade hoje para que todo mundo possa saber o que nós estamos fazendo. Porque assim, tudo que é gasto na Câmara é dinheiro público, né? Então, acho que o cidadão ele tem que ter essa consciência, né? É uma forma de fazer com que a política chegue até as residências da cidade de Jacareí. Segundo elas, a economia em relação ao contrato anterior vai ser de 24%. O atual, com a TV Costa Norte, termina neste mês. A qualidade técnica da emissora jacareiense, de acordo com a presidente do Legislativo, não será afetada com os novos valores apresentados. Nós não vamos mexer na qualidade da TV, né? Porque assim, a qualidade da TV, ela é o resultado dos equipamentos. E quem mantém e é patrimônio da TV Câmara são todos os equipamentos vinculados à TV Câmara. Então, as imagens que são transmitidas, os equipamentos é patrimônio público, né? Agora, a qualidade não vai mudar. O que aconteceu nesse novo contrato, por questão de economia, por questão que nós também temos que contribuir, fazer a nossa parte de colaborar com a política de atendimento ao cidadão. Então, nós tivemos que entrar na linha da economia. Então, a gente reduziu o número de horas do contrato. Se a gente mantivesse o que a gente tem hoje de produção, nós teríamos, de acordo com o orçamento feito em mercado, um custo acima de 24%, 25% do que a gente tem com a redução de horas de prestação de serviço. Então, ao invés de aumentar, nós preferimos reduzir esse quantitativo para a gente não ter um impacto muito grande financeiro. Então, com isso, em relação ao contrato anterior, subiu menos de 10% com relação ao contrato anterior, o que agora está vigorando até dia 19 de agosto. E uma coisa que é legal falar também, e uma coisa que além de diminuirmos para a economia, mas também agregamos algum fator importante, como é a pessoa do intérprete de Libras. Porque é para atender a legislação e também é uma forma de a gente incluir as pessoas com deficiências auditivas. Uma TV pública, ela está no campo da transparência, muito mais do que o da audiência. Muitas vezes as pessoas se questionam de uma sessão que é um pouco longa, mas ela está ali. Se o cidadão quiser assistir, ele vai ter essa programação à sua disposição para acompanhar as discussões que estão sendo realizadas aqui no Poder Legislativo.
A TV Câmara Jacareí está no ar desde o dia 28 de abril de 2008. Em 2014, uma pesquisa realizada para medir a audiência mostrou que mais de 70 mil pessoas conhecem a emissora. Segundo o secretário-diretor de comunicação da Câmara, a transparência é o principal diferencial. A população ela precisa de uma TV pública, ela precisa acompanhar o dia a dia dos vereadores, dos seus representantes. E para isso tem várias ferramentas. Uma delas é a TV Câmara, né, que tem a transmissão ao vivo das sessões, a transmissão do dia a dia aqui do Poder Legislativo Municipal, não só as sessões, mas também as audiências públicas, sessões solenes, o trabalho dos vereadores. Com uma variedade de atrações, programas semanais fixos e transmissões ao vivo, a TV Câmara Jacareí tem a sua programação disponível 24 horas por dia nos canais 12 da TV a cabo NET, 61.4 no sinal digital aberto e no site do Poder Legislativo www.jacareí.sp.leg.br. O pregão para escolher a nova empresa ou a empresa que vai gerir a TV Câmara aconteceu na sexta-feira e a empresa vencedora foi a empresa Take One Imagens, com sede em São Paulo. Ao contrário do que muitos acreditam, as pessoas não estão parando de se casar. E mesmo em meio à crise, o mercado de casamentos se manteve aquecido. E quem trabalha no ramo precisa se profissionalizar cada vez mais para atender aos noivos. Dizer o tão esperado sim não basta para acontecer um casamento. Antes, é preciso planejar com muito cuidado cada detalhe. E a Tatiane e o Vinícius Anjos, que casaram há poucos dias, contam como foi a decisão e o planejamento desse momento tão especial. A gente decidiu se casar quando a gente viu a necessidade de dar um passo adiante no nosso relacionamento. A gente sentiu necessidade de estar mais junto, estar mais próximo e começar a construir a nossa família. Ele com 27 anos e ela com 23. E de acordo com a estatística de registro civil do IBGE, nos dias de hoje, a idade média que os noivos possuem no casamento é de 30 anos. Mas será que existe idade certa para casar? Eu acho que não tem hora para casar. As pessoas estão se assegurando mais de que elas realmente vão ter uma estrutura de comportar um casamento, comprar um imóvel próprio, fazer um plano A2. Então as pessoas realmente estão esperando essa consolidação financeira para poder pensar num casamento, sem dúvida. Com relação ao número de casamentos, é notório que o Brasil, nesses últimos 24 meses, vem passando por uma crise. Obviamente, o mercado de serviços foi afetado. O mercado de casamento foi muito afetado nesses últimos 24 meses. A gente vê agora o começo de uma recuperação desse mercado, mas assim, isso oscilou o mercado, balançou bastante. Empresas antigas de mercado deram uma boa balançada. Com relação ao número de casamentos, eles vêm se mantendo, tá? Houve uma diminuição ano passado em números, sim, mas era mais por uma questão de receio dos casais de assumirem contas e dívidas para frente por causa do casamento. E contrário ao que muitos pensam, tanto o casal quanto os especialistas confirmam que sim, as pessoas continuam casando e a cada ano mais. O IBGE reafirma esse aumento, que foi de 2,8% com a última pesquisa feita em 2015, e acrescenta que os divórcios é que estão em queda. No Brasil, acontecem mais de 1 milhão de casamentos por ano, e quem trabalha no ramo precisa se aperfeiçoar cada vez mais para atender às expectativas dos noivos. As empresas, o interessante que aconteceu nesses últimos 12 anos foi, ao mesmo tempo que houve a profissionalização, as empresas cada dia mais, os donos delas foram estudar os seus segmentos, os donos de buffet foram virar chefes de cozinha, porque a exigência das noivas também aumentaram. Os decoradores foram fazer cursos de artes florais, os fotógrafos foram trabalhar cada dia mais. A gente viu essa evolução técnica do mercado. O Vale sempre teve esse mercado muito forte, né? A prova disso, a gente tem grandes feiras em Taubaté, em São José, em Jacareí. Então, a gente tem toda uma estrutura de fornecedores, que são muitos e ótimos fornecedores aqui pela região. Então, eu acho que o Vale tem esse mercado bem crescente, bem forte, e eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. A Tati e o Vini contam como foi planejar o casamento. Então, eu tive que pesquisar sobre o que eu precisaria, na verdade, porque eu não tinha nem ideia. Aí, primeiro, fui procurar uma celebrante
e uma cerimonialista. A cerimonialista ela é responsável pela organização do casamento. E por conta do tempo mesmo, como a gente estuda e trabalha, aí a gente realmente sentiu a necessidade de ter essa ajuda profissional. A gente conhece o cliente um ano antes, ele procura a gente e através da gente a gente entra em contato com todos os tipos de fornecedores, todos os fornecedores que são úteis para acontecer o evento. Então, a gente fica com a parte de orçamento, contato com os fornecedores. A gente também elabora todo o planejamento do dia do evento, em que tudo tem que sair direitinho. Foi 2 anos que a gente fez o planejamento todo, né? O planejamento todo para fazer. A gente chegava nos locais para fazer reserva, para contatar sobre o casamento, e alguns diziam que a gente estava até atrasado. Com a expansão do mercado dos casamentos, as possibilidades para celebrações e festas também cresceram e se adequam às condições de cada casal. Dinheiro hoje em dia não é desculpa para noiva enrolar a noiva. E também se tudo for feito com planejamento, se você vê com um tempo antes, acho que tudo dá para se encaixar dentro do perfil e do orçamento dos noivos. Uma outra questão que aconteceu no segmento foi diminuiu o número de convidados. Isso aconteceu. Antigamente, os casamentos médios, assim, grande maioria, era em número de 300 a 350 convidados. Hoje caiu aí para 100, 150 convidados. E isso afetou principalmente o segmento de buffet e salões de festa. As coisas vão se modernizando e algumas pessoas realmente pensam que as pessoas estão se casando menos, né? Porque se juntam, vão morar juntos e o casamento acaba ficando um pouco esquecido. Realmente não é verdade. Apesar da situação nacional estar enfrentando uma crise, o mercado de casamentos realmente vem crescendo. No ano passado, só no Brasil movimentou mais de 17 bilhões de reais. Então, assim, é um mercado que tem bastante procura. Talvez as pessoas tenham procurado casamentos mais simplórios, que são os famosos mini wedding, né? E casamento, gente, não é uma instituição em decadência, é uma instituição em ascendência, e é isso que a gente acredita. O casamento movimenta a economia, mas não é negócio, moda nem espetáculo. É algo muito mais sagrado do que isso, um sinal de amor na vida dos noivos e de quem participa da história também. Os moradores do Jardim Terras da Conceição, região oeste de Jacareí, há mais de 20 anos lutam para ter esgoto e água tratada. O que parece ser algo simples, para eles se tornou numa grande batalha judicial, devido ao não cumprimento de obras básicas obrigatórias por conta da empresa responsável pelos lotes. O bairro ficou impedido de receber obras da prefeitura. Mas uma nova decisão judicial, motivada pela sociedade civil organizada e apoio dos poderes legislativo e executivo, pode mudar a realidade do bairro. Com pouco mais de 2 décadas de existência, o bairro Jardim Terras da Conceição, localizado na região oeste da cidade, apesar de ainda jovem, já enfrenta problemas grandes. Os problemas aqui é a rede de esgoto, né, que não tem água encanada, que não tem, a luz agora tem, né, e essa água que é da frente aqui da casa. O esgoto a céu aberto na rua, além do mau cheiro, atrai diversos bichos, inclusive o mosquito da dengue, que já provocou uma morte no bairro. Foi da minha cunhada, né, que foi picada e morreu mesmo. Isso preocupa muito a família da Elaine. Moradora do bairro há mais de 15 anos, ela diz que sempre foram muitos os desafios de quem reside aqui. Então a gente enfrentou muita dificuldade com o loteamento, tudo abandonado. A gente que tem criança, né, o risco da saúde, né, escorpião, esses bichos assim, peçonhentos, né? Então, assim, passamos muita dificuldade com a iluminação, o asfalto que não tinha, né? A gente sempre procurou a prefeitura, mas não podia solucionar os problemas por causa do processo aqui do bairro ser irregular. Durante a nossa reportagem, equipes do SAI realizavam algumas instalações do sistema de água e esgoto do bairro. Na Rua Direitos Humanos, aqui no Jardim Terras da Conceição, tudo que os moradores mais querem é que a realidade do bairro seja mais que um nome de rua. De acordo com o diretor de Planejamento e Obras da autarquia, o atraso de mais de 20 anos nos trabalhos se deu devido à situação irregular do bairro e o não cumprimento das obras de infraestrutura da empresa responsável pelo loteamento. Já está fazendo em torno de 20 anos que tem esse bairro e sem a rede de água, sem a rede de esgoto, pelo fato de não ter sido executadas obras de infraestrutura na época
quando era necessário. Então atrasou a execução das obras e nessa atualmente que está terminando e dando condições de entrar em operação o sistema. Acompanhando a luta dos moradores há vários anos, a presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano, destaca que a atual conquista do bairro é fruto da mobilização popular organizada. Já é sabido que quem cala consente. Então acho que a mobilização popular, ela tira os poderes do aconchego. Né? Porque a gente viu que nem o caso do processo que está da Conceição, no fórum há 12 anos. É impossível uma juíza, um promotor, o próprio loteador, o prefeito, não sensibilizar com a água parada numa comunidade que tem muitos idosos, muitas crianças. Então a mobilização popular é uma ferramenta de cidadania e também é a força da comunidade buscando os seus direitos enquanto cidadão. O diretor de Planejamento e Obras do SAI alerta que, antes de adquirir um lote ou imóvel, é preciso também verificar a situação do bairro junto aos órgãos públicos. É importante, se a pessoa tendo interesse da parte de saneamento, pode procurar no SAI, a gente dá informação de como está em andamento o desenvolvimento das obras de responsabilidade do empreendedor. A gente tem condição de dar informações para ele, como está e uma expectativa de término. Termina aqui essa edição do Notícias de Jacareí. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.